Pode ser. Louvado seja Deus. Irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma honra ter mais uma vez aqui a presença dos irmãos que estão dispostos a crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Desejo muito que você seja despertado pelo Espírito Santo de Deus a aprender mais da palavra do Senhor, tá? Antes de iniciarmos, me pediram para avisar aí, se inscreva, se você não é inscrito ainda, não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal do YouTube, da MAC, Ministério Adoradores de Cristo. Compartilhe os vídeos, compartilhe com quem você quer abençoar, dá lá o seu like, tamo junto, tá bom? Isso para mim é uma novidade, nós temos que nos adaptar, né, à nossa sociedade, à evolução tecnológica, e como nosso objetivo único é abençoar pessoas, abençoar vidas através da palavra de Deus, então essa é uma tecnologia que podemos fazer uso para abençoar muitas vidas. Então compartilhe os vídeos, se inscreva no nosso canal e abençoe vidas para a glória do Senhor. O nosso assunto é disciplinas espirituais. Eu vou dar continuidade e nós vamos entrar hoje, né, em uma das disciplinas, que é meditação. Nós temos 12 disciplinas espirituais. Bota naquele slide, filho, aí tem 17 slides, não tem? Bota no slide que fala das disciplinas interiores e exteriores, que eu acabei esquecendo de pedir para vocês deixarem na agulha. É o que fala das disciplinas interiores e exteriores. Aquela que cita quais são as disciplinas interiores. Já dá para o 8º, por aí, 9º slide, depois disso aí. E a gente vai tentar esclarecer para a igreja, né, acerca dessa disciplina espiritual chamada meditação. É isso aí. Já podem projetar para os irmãos em casa? Nós vamos dar continuidade desse slide aí, onde eu expliquei para os irmãos quais são as 12 disciplinas espirituais. O contexto geral, o conceito geral de disciplina espiritual nós abordamos nas 2 últimas escola bíblica dominical. Então acho que é importante os irmãos entenderem o valor, né, dessas disciplinas espirituais. Nós chamamos de disciplinas espirituais, tá? Mas são instrumentos, ferramentas que Deus deixou para nós, para que alcancemos comunhão com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, tá bom? Então, as disciplinas espirituais nós dividimos em 3 grupos: disciplinas interiores, meditação, oração, jejum e estudo. E eu expliquei cada uma delas, né, resumidamente na última escola bíblica dominical. Disciplinas exteriores, que é a simplicidade, solitude, submissão e serviço. E disciplinas comunitárias, que são disciplinas que são aplicadas na congregação, em comunidade, com os irmãos juntos. Confissão, adoração, orientação e celebração. Então nós vamos abordar a primeira. Passa o próximo slide, que é a meditação. E vamos tentar elucidar para os irmãos como aplicar essa disciplina espiritual. Nós precisamos entender ainda que algumas concepções erradas sobre disciplinas espirituais, e nós não podemos incorrer nesses erros. Como, por exemplo, transformar as disciplinas espirituais em leis, legalismo, legalidade. Nada é por obrigação, né? É tudo pela graça. E nós precisamos entender isso. Eu que estou aqui, né? Eu tenho controle aqui, não estou passando. Os fariseus aplicavam o legalismo, né? O que é o legalismo? É você criar dogmas, regras ou doutrinas fora da palavra e instituir aquilo como obrigatoriedade. Que se você não fizer aquilo, você está fora da bênção de Deus, está fora, né, do desejo do coração de Deus. Não. Então, as disciplinas espirituais nós não podemos transformá-las em legalismo, tá bom? São ferramentas que estão à nossa disposição,
à luz da palavra, para nos levar a ter relacionamento com Deus, tá bom? Então os fariseus se preocupavam mais com o exterior do que com o interior. Então não podemos transformar as disciplinas espirituais como se eu as faço, se eu aplico as disciplinas espirituais, então apenas como uma coisa externa, aparente. Não, ela precisa nos levar verdadeiramente a sermos transformados no nosso interior. Não é pelo simples fato de eu fazer, de eu praticar, como por exemplo, né, o assunto que nós vamos trazer, eu medito, eu estou dizendo que eu estou meditando, ou eu jejuo, ou eu quero transparecer que eu jejuo para as pessoas, né, para mostrar que eu sou santo, para mostrar que eu tenho intimidade com Deus, para mostrar que eu tenho comunhão com Deus. Não é isso, tá? Não é por aparência, elas não podem ser aplicadas para ter aparência de santo, mas na verdade elas precisam trabalhar no nosso interior. É de verdade algo que precisamos tratar com Deus, nós e Deus, é Deus tratando conosco, na nossa alma, nosso espírito, nosso coração. Então os fariseus se preocupavam com o exterior e aplicavam as leis deles, as regras deles, né, para se mostrarem santo. Não, a santidade ela não vem na aparência, a aparência, aquilo que se mostra, precisa ser fruto do que está dentro de nós, não uma capa como os fariseus, como Jesus falou que eles eram sepulcros caiados, ou seja, eles eram apenas aparência, apenas capa, por fora tudo bonitinho, pintadinho, mas por dentro era morto, era morte. Então nós não podemos viver de aparência. O que aparece, o que transparece no nosso exterior tem que ser fruto do que está dentro de nós. Isso é importante. Nós vamos transparecer o que está primeiro dentro de nós. O nosso homem interior precisa ser corroborado no Espírito Santo, como diz Paulo em Efésios. Então, o interior, as disciplinas espirituais precisam mudar o nosso caráter, o nosso interior. É para isso que elas servem. Não é para ostentar ou demonstrar santidade, ou alguém muito santo, alguém, né, que tem muito relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Não é isso. Tá bom? Como os fariseus gostavam de serem elogiados, gostavam de serem homenageados nas praças, reconhecidos nas praças, honrados, por aí vai. Esse não é o propósito. Ai de vocês, diz a palavra, Jesus falando para os fariseus: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Concepções erradas sobre as disciplinas espirituais, desejar a graça barata. Nós explicamos sobre isso, né, irmãos? Graça barata. E eu trouxe uma mensagem, né, no último domingo sobre isso. A graça infrutífera, a graça, né, vã, a graça inútil. Então, a graça para a salvação, ela é de graça. Mas a graça para te tornar discípulo de Jesus, apesar da graça não te custar nada, a graça que te salva, porque a salvação é pela graça e não te custa nada, mas para que você se torne um discípulo de Jesus, para que você se torne um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, vai te custar tudo. A graça para a salvação não te custa nada, mas a graça para te tornar um discípulo cheio do Espírito Santo vai te custar tudo. Vai te custar desejar se separar para Deus, vai te custar buscar ao Senhor, anular a sua carne, porque aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não é digno de mim, disse Jesus. Então ser discípulo de Jesus vai exigir de nós negarmos a nós mesmos, negar a nossa carne, tomar a nossa cruz, fazer muitas vezes coisas que nós na nossa vontade não queremos, mas Deus quer para nós, anular o nosso eu, o nosso desejo, para que possamos honrar ao Senhor, honrar aquilo que Deus deseja para nós. Ser discípulo de Jesus vai nos custar tudo. Isso é muito importante. Então, a disciplina espiritual, nós não podemos desejar a graça barata, de maneira alguma. É fazer para dar fruto. É aquela que julgo poder comprar por achar que me tornei merecedor de algo, porque pratico as disciplinas espirituais. É um erro, né? Você vai achar que você é merecedor de alguma coisa, porque você pratica isso. É pela graça que recebemos tudo. Como eu falei, a graça que frutifica, a graça que não é inútil, a graça que não é vã, a graça que não é infrutífera, mas é que a graça que produz fruto, porém é graça, é favor imerecido, sempre será pela graça, nunca será por mérito nosso.
Nós não podemos exigir de Deus, Deus, eu oro, então mereço ser, não, se eu jejuo, então, não, é algo que de Deus vai brotar para nós, né, vai vir para nós, porque graça é favor dele, é favor de Deus para nós, então vem de Deus para nós, e é favor imerecido. Então nós não, de maneira alguma podemos nos achar merecedores, porque eu estou na igreja todos os dias, não, porque eu faço isso, e eu mereço, não, nós não merecemos nada, tudo é pela graça, jamais será por mérito nosso, sempre será pela graça, pelo favor imerecido de Deus, porque se você não entender isso, até a salvação você vai achar o que merece, e você vai julgar quem mereça ou quem não mereça, segundo os seus conceitos legalistas, porque quando você anula a graça, que é a favor imerecido, você automaticamente vai enveredar para o legalismo, para a doutrina dos fariseus, faça para merecer, entendeu? Não é mérito. Se você anula a graça, automaticamente mergulha no legalismo, no meritocracismo ou na meritocracia, e não é meritocracia, jamais será, sempre será pela graça, sempre será favor imerecido. Mas aquele homem, aquela mulher cheia do Espírito Santo de Deus, é porque ela busca muito, sim, tem relação porque ela se nega, tem relação porque ela se separa ou ele se separa para Deus, mas jamais vai ter relação porque ele merece ou ela merece, por fazer isso, ela merece, não, nunca será, nunca será, nunca será mérito nosso. É claro que requer de nós a nossa disponibilidade, disposição, a nossa escolha em querer se separar para Deus, em querer colocar em prática as disciplinas espirituais, mas jamais será mérito, porque eu faço, eu mereço, isso jamais, jamais, porque evangelho não é mérito, evangelho é graça, porque é de Deus para nós, não é o que brota de nós, o que você alcança num seminário, numa escola teológica, não, é graça, é espiritual, vem de Deus, é favor de Deus, e jamais será porque você e eu mereçamos, apesar de não merecermos, Deus nos presenteia, Deus nos enche do seu Espírito Santo. Graça barata também está relacionada com perdão sem arrependimento. Não tem como, irmãos, e é um perigo hoje para nós, nosso meio, né? Perdão sem arrependimento. O arrependimento, no original da palavra arrependimento do grego, é mudança, transformação. Tem que buscar transformação. Não há perdão sem arrependimento. E o arrependimento, ele está ligado com transformação. Arrepender-se do mal é você não querer mais cometer aquele mal, é você mudar a atitude, mudar o seu caráter, é ser transformado. É isso que a palavra arrependimento no grego significa, ser transformado no seu homem interior. Parece que as disciplinas espirituais estão sendo ensinadas para a igreja, para mudar o seu homem interior, o seu ser interior, transformar o seu caráter, transformar o seu modo de viver, o seu modo de pensar e de agir. Então, perdão sem arrependimento não existe, é princípio bíblico. Comunhão sem confissão de pecados, e a confissão é uma das disciplinas espirituais que vocês vão aprender. Comunhão sem confissão de pecados, é preciso fazer a confissão, para que o Pai veja no seu coração, sonde o teu coração, e verdadeiramente te faça ter comunhão mais íntima e estreita com Ele. Isso é graça barata. Tudo isso que eu estou falando é graça barata. A aparência, achar que merece, eu faço, mereço, graça barata. Perdão sem arrependimento, graça barata. Comunhão sem confissão dos pecados, graça barata. Graça sem discipulado, a graça sem cruz, como eu preguei no início, falei no início. Não tem como. E aí, aos nossos irmãos calvinistas, eu não sou nem calvinista nem armeniano, eu sou de Jesus. Agora, é importante entender conceitos, né? E os conceitos nós entendemos. Então é muito perigoso para aqueles que
entendem ser da corrente calvinista, graça sem discipulado. Eu sou salvo pela graça, então tá bom, estou salvo, e por aí vai, eu não perco mais a salvação. Cuidado, como eu preguei no domingo passado, a graça de Deus viva em nós vai nos levar a desejar ser, ou nos tornarmos discípulos de Jesus, sermos discipulados. Ser discipulado é nos fazer discípulos de Jesus, porque ser crente, eu falei que Tiago fala para nós, que até os demônios creem que há um único Deus e estremecem, até os demônios creem. Então ser crente é uma coisa, agora ser discípulo de Jesus, andar no caminho que Jesus está, seguir Jesus no caminho, é outra coisa. Ser discípulo de Jesus, se tornar cada vez mais parecido com Jesus, né? Se tornar mais cada vez semelhante a Ele, refletindo o caráter e a imagem dEle para o mundo, ser discípulo de Jesus, isso vai requerer de nós muito mais. Negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, praticarmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado à luz da palavra, colocarmos em prática as disciplinas espirituais, estreitarmos nosso relacionamento com Deus, buscarmos a Deus com fervor, com sinceridade, confissão de pecados, arrependimento, mudança de atitude, transformação, sermos transformados de glória em glória, de fé em fé. Se eu gostava de me embriagar e isso não agrada a Deus, isso não me torna parecido com Jesus, então eu não posso mais praticar isso, eu preciso ser transformado, eu preciso ser discípulo de Jesus. Jesus faria isso, Jesus estaria onde eu estou, Jesus faria o que eu estou fazendo. É essa a pergunta que devemos fazer constantemente. Isso agrada ao Senhor? Será que isso está agradando a Deus na minha vida? Essa é a pergunta que cada um de nós precisamos fazer diariamente para desejarmos nos tornar discípulos de Jesus. Então a graça de Deus viva em nós, como Paulo fala, né? Em Coríntios capítulo 1, verso 5, então eu preguei na semana passada, nem me recordo se é esse texto mesmo, mas os irmãos vão lá no YouTube e viram lá a pregação, o texto base, que a graça de Deus sobre a minha vida não foi vã, não foi inútil, mas antes me fez trabalhar mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim, disse Paulo. Então a graça de Deus viva em nós vai nos levar a desejar sermos discípulos de Jesus, porque o maior desafio do cristão, o maior desafio da igreja nesta terra é cada vez mais ser discipulada no caráter de Cristo, é ser transformada à imagem de Jesus, ao caráter de Cristo Jesus, porque isso vai requerer do crente, vai requerer do cristão negar a si mesmo, tomar a sua cruz, se submeter à vontade de Deus. E é isso que nós desejamos para a igreja, para que não formemos crentes fracos na fé, homens e mulheres que receberam Cristo, mas não se tornam discípulos de Jesus, que tem problema, de conjugal, porque não são transformados, porque tem problemas no caráter, não dão bom testemunho, fazem coisas que são desejos dos ímpios, não desejos daqueles que são santos ou cheios do Espírito Santo de Deus. Então incorrem erros, porque são levados pela vontade, pelo desejo da carne, são dominados pelo desejo da carne, porque a carne está fortalecida e o espírito enfraquecido. Por quê? Porque quando eu quero me tornar discípulo de Jesus, quando eu estou me anulando, eu estou me negando a mim mesmo, querendo tomar minha cruz, e querendo seguir Jesus, cada vez mais eu me aproximo das coisas espirituais, cada vez mais eu coloco os ensinos da palavra de Deus em prática na minha vida, cada vez mais eu pratico aquilo que o Senhor está me ensinando, como as disciplinas espirituais que me fazem ter relacionamento com Deus. Então, se cada vez mais eu me aproximo das coisas de Deus, mais cheio do Espírito Santo eu me torno. Então, cada vez mais que eu me afasto das coisas de Deus, mais carnal eu me torno. Então, isso é princípio bíblico. Por isso, temos hoje, não só nas nossas igrejas, mas em tantas outras, crentes fracos na fé,
crentes que caem o tempo todo, crentes que tomam prejuízos o tempo todo espirituais, crentes que o tempo todo sofrem, não porque Deus deseja que eles sofram, mas sofrem por frutos do pecado que cometem, ou fruto da prática errada que cometem, fruto, né, do desejo da carne deles. Então, crentes que sofrem prejuízos espirituais e tantos outros, porque não se tornam discípulos de Jesus. E o pior, crentes que pulam de igreja em igreja, porque na verdade não se submetem à vontade de Deus, não se submetem a ser discipulados à luz da palavra e se tornarem discípulos de Jesus. Então vamos lá. Ainda me mostra quando tiver meia hora, tá? Concepções erradas sobre as disciplinas espirituais. Achar que as disciplinas espirituais não são para mim, é para todo mundo. Aí fica pensando, eu sou apenas um recém-convertido, né? É só para quem é especial para Deus. Na verdade, a prática das disciplinas espirituais são para aqueles que têm sede de Deus, independente se você tem um dia de conversão, uma semana de conversão, ou se você tem 10 anos. E aí vai um testemunho para você que está nos ouvindo. A gente conhece crente com mais de 20 anos de caminhada que não mudou, que continua na mesma situação, que não avança, que não progride, que não alcança crescimento. E crescimento espiritual não é você galgar cargo na igreja, não. É você cada vez mais se encher do Espírito Santo e cada vez mais se tornar parecido com Cristo. É você crescer na graça, na manifestação da graça de Deus em você e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, isso é crescimento espiritual. Está cheio de gente com 20 anos de caminhada que ainda permanece menino na fé. Então, essas disciplinas espirituais são para aqueles que têm sede de Deus, aqueles que querem ter relacionamento com Deus, aqueles que querem se encher do Espírito Santo. Salmos 42, 1, 2, não está funcionando não, né? Tá? Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa é a postura daquele que tem a graça de Deus viva nele. A graça de Deus que não se tornou inútil, vã, infrutífera, sem o poder de Deus. A graça de Deus viva em nós vai nos levar a ter sede de Deus, porque por nós mesmos não temos condições alguma ou capacidade alguma de buscarmos a Deus, mas a graça de Deus viva em nós vai nos levar a desejar buscar a Deus. Essa doutrina, esse conceito bíblico é importantíssimo você entender, tá? Então precisamos ter sede de Deus, e as disciplinas espirituais são para aqueles que têm sede de Deus. Então vamos entrar na meditação, que é o tema de hoje. E eu vou deixar 2 textos para vocês aqui, projetado, que eu botei, se funcionar. É um conceito novo, irmãos, que nós temos aprendido e é maravilhoso. Não é algo que nós criamos, não, irmãos, isso já existe há anos. Meditação é bíblico, mas o conceito de meditação é importante nós entendermos. Esse conceito de meditação, o que significa e representa, como fazer, como meditar, é isso que nós vamos tentar explicar para os irmãos nesta manhã, tá? Essa doutrina espiritual interior, né? Aquela que se manifesta dentro do nosso interior. Então, partindo para a explanação sobre meditação, 2 textos para vocês. Salmos 119, 148 diz assim: fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Meditar na tua palavra. Salmo 119, versículo 97: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então nós vemos um conceito sobre meditação na palavra de Deus. A meditação é na palavra de Deus, né? E diz a palavra que o texto que nós lemos, é todo dia, todo dia. Precisamos colocar em prática essa disciplina espiritual diariamente. É uma disciplina, é algo maravilhoso que vai nos levar a sermos transformados, vai levar-nos a ter mais intimidade com Deus. É algo poderoso que nós vamos passar para a igreja e espero que você coloque em prática, irmão, porque de nada vale tudo que estamos explanando, explicando para a igreja, se você não colocar em prática. E eu, busquei colocar em prática todos esses dias,
para que pudesse passar a verdade daquilo que nós vivemos para você. O que isso gera de maneira gloriosa no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior, é algo poderoso, que está relacionado sempre com a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus, que é diferente de estudar a palavra de Deus, que é diferente de ler a palavra de Deus. A meditação é algo muito mais profundo. Eu vou trazer a explicação, mas você precisa entender esse conceito abrangente. Ela é diferente. Meditar na palavra é diferente de estudar a palavra, e é diferente de apenas ler a palavra, e nós vamos explicar isso para você. Meditação é algo muito mais profundo. A palavra meditação no hebraico, né, ela é H e Ayash. Essa palavra meditação, essas duas palavras no hebraico, H e Ayash, elas são usadas 58 vezes no Velho Testamento. De meditar na lei do Senhor, meditar nas palavras de Deus. O que significa essas palavras? Essas palavras em hebraico, meditar em hebraico, significa ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Grava isso, crente, grava isso. É você ouvir a voz de Deus. Meditar na palavra vai ter relação, né, com você ouvir a voz de Deus. É como você ali, né, buscasse, né, você se reclusasse, você buscasse ali no seu lugar secreto, tanto físico quanto espiritual, você buscar ouvir a voz de Deus. Não é apenas você ler a palavra, mas você buscar ouvir Deus falando com você naquilo que você está lendo e meditando. É Deus falando com você, e você traz para dentro de si, do seu espírito, né? Traz para dentro da sua alma aquilo que Deus está falando com você. É você ouvindo Deus falar com você naquele momento. Então, a palavra no hebraico significa ouvir a palavra de Deus, é você ouvir a voz de Deus. Significa também refletir nos feitos de Deus. Então, quando você está meditando, os seus pensamentos, eles vão ser tomados por aquilo que você está meditando na palavra. Os seus pensamentos vão ser levados, né, a viver, a refletir nos feitos de Deus, daquilo que Deus está falando com você, daquilo que a voz de Deus está falando ao seu coração, diante do que você está meditando, que você está lendo a palavra do Senhor, entende? Então, vai te levar a refletir nos feitos de Deus, na sua vida e para a sua vida, diante daquilo que você está lendo e meditando. Significa também relembrar atos divinos. Então percebe, irmãos, que meditar na palavra é algo muito mais profundo. Vai te levar a viver de uma maneira, né, sobrenatural aquilo que a voz de Deus está falando ao seu coração, de acordo com o que você está meditando, aquilo que você está lendo na palavra do Senhor. É ler ouvindo a voz de Deus, e fazer com que esta voz de Deus, ela penetre no teu coração e te leve a viver o que Deus está falando com você, a sentir o que Deus está falando com você, a refletir naquilo que Deus está falando com você. Significa também no hebraico, meditar no hebraico significa ponderar sobre a lei de Deus. Ou seja, o que é ponderar sobre a lei de Deus? Deus está falando comigo nesse texto aqui, e como está a minha vida? Será que eu estou de acordo com aquilo que Deus está falando comigo agora? E vai tirar uma ponderação, Senhor, trabalha isso no meu coração, trabalha isso na minha vida, Pai. Tu está falando comigo agora, eu preciso mudar nisso, eu preciso ser aperfeiçoado nisso. Então, Senhor, trabalha. E é você deixar a voz de Deus falar dentro de você, e começar a trabalhar no seu interior aquilo que a palavra de Deus está dizendo para você, o que a voz de Deus está dizendo para você. Em cada significado desse do hebraico, dessas palavras H e Ayash, que é meditar no hebraico, em cada significado desse, ouvir a palavra, refletir nos feitos de Deus, relembrar atos divinos, ponderar sobre a lei de Deus, em cada significado desse, a ênfase está na mudança de comportamento, como resultado do encontro com Deus vivo. Então, nos significados da palavra no hebraico meditar, H e Ayash, a ênfase dos significados da palavra meditar no hebraico, a ênfase está na mudança de comportamento, mudança de caráter, como resultado do encontro com o Deus vivo. Meditar na palavra
vai te fazer levar esta palavra, a voz de Deus, para dentro de você, para que ela trabalhe dentro de você, aquilo que ela está dizendo, né? E você possa permitir que o Espírito Santo, através daquela palavra, possa trabalhar você, mudar você, transformar você, né? É te levar a ter um encontro. Você vai ter um encontro com Deus de maneira poderosa. Você vai sentir Deus. Você vai viver Deus falando com você. Você vai chorar, vai se quebrantar. Alguns você pode se arrepiar, não sei. Cada um tem, né, uma reação de acordo com a presença gloriosa de Deus na sua vida. Mas você vai saber que Deus está falando com você. Você vai saber, você vai identificar que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em você. Isso que é poderoso. Isso é verdadeiramente permitir ser transformado, permitir que Deus mude o seu comportamento, permitir que Deus mude o seu caráter, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Entender um conceito de meditar? Vamos dar mais conceitos para você colocar em prática. O que é meditar na palavra de Deus? Perceba que o primeiro texto lá em Salmo 119, a gente falou que é nas vigílias da noite. Vigílias da noite, irmãos, é o momento de silêncio, é um momento em que é só você e Deus. A meditação precisa nos reportar a isso. É o momento só você e Deus, mais ninguém, irmão. Não é tua esposa, não é teu marido, não, só você e Deus, mais ninguém. É um momento individual, particular. Meditar é algo particular, individual, só você e Deus, no silêncio, né? Naquela comunhão, no teu relacionamento pessoal, íntimo e individual com Deus. Conceito sobre meditação. Primeiro que eu botei para vocês aí, o que é meditar? Quando estamos meditando na palavra, o que significa para nós isso? Meditar na palavra, irmãos, é quando estamos buscando pensar os pensamentos de Deus. É você buscar os pensamentos de Deus. E esses pensamentos de Deus passarem a fazer parte dos teus pensamentos. É seu propósito. Qual é o propósito da meditação? É intensificar nossa comunhão e relacionamento com Deus. Intensificar nossa comunhão e relacionamento com Deus, permitindo que a palavra de Deus trate nossa mente, coração, trate nosso interior, trate o nosso caráter. Permitir que aquilo que Deus está falando conosco através da palavra, aquilo que a voz de Deus está ecoando dentro de nós, possa tratar nosso caráter, possa tratar o nosso interior. Meditar, a meditação é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. É ler ouvindo a voz de Deus falando ao seu coração. Está claro, né, irmãos? É a capacidade de você ouvir a voz de Deus. Eu estou meditando, eu estou lendo a Bíblia, estou meditando na palavra. É mais forte apenas ler, mas é você permitir que aquilo que você está lendo possa, né, se transformar na voz de Deus falando com você, e você viver aquilo no seu interior. Então é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Deus está falando. Ler ouvindo Deus te falando ao seu coração. É preciso colocar em prática, tá, irmãos? Você jamais vai viver essa experiência de verdadeiramente meditar na palavra de Deus, de trazer a voz de Deus para dentro de você, trazer esta voz poderosa da palavra do Senhor para dentro de você, né? Se você não colocar em prática, não tem como. Você precisa praticar. Então, um exemplo prático para você que nunca fez, nunca viveu isso, e eu trago aqui como minha experiência, o meu exemplo, né? Você no seu interior, é um momento que você precisa conversar com Deus, deseja. Então você se isola, seja no seu quarto, onde você tem, não sei qual o lugar secreto teu com Deus na tua casa. Você se isola, não é só na sua casa, pode ser no seu trabalho, no cantinho que você tem, né, ali a oportunidade de ser só você e Deus. Então ali você vai e você começa ali buscando o Senhor em oração primeiro. Começa com uma oração, começa com uma gratidão, salmos de gratidão, começa louvando a Deus. Deus, prepara minha alma, meu espírito, prepara minha mente, meu coração, para aquilo que eu vou ouvir do Senhor, porque quando você começar a meditar na palavra, é a voz de Deus falando com você, e você já prepara ali teu mente, né, aquela atmosfera espiritual, você e Deus. Deus, trata meu coração, me ajuda, Pai, naquilo que o Senhor vai falar comigo a partir de agora. E aí você entra
né, abrindo a palavra de Deus, aí você começa a colocar em prática, viver aquilo que você está lendo, é a voz de Deus falando ao meu coração, como aqui, ó, Salmo 149, Salmo 119, 149, ouve a minha voz, segundo a tua benignidade, e vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. É você deixar isso falar dentro de você. Senhor, vivifica-me, segundo o teu juízo, segundo aquilo que é o teu conceito, a tua palavra. Senhor, me traz vida, e você deixar isso, essa voz de Deus falar com você, e você ser dominado, permitir que os pensamentos de Deus dominem os teus pensamentos. E agora os teus pensamentos estão voltados para aquilo que a voz de Deus está falando para você. Você não está mais voltado os teus pensamentos para os problemas, não está mais voltado para as tuas responsabilidades. É só você e Deus, e os teus pensamentos começam a ser dominados por aquilo que a palavra de Deus está dizendo, e eles te levam a refletir nos atos de Deus, te levam a refletir nos feitos de Deus na sua vida, te levam a ponderar o que Deus está falando com você, e você começa a conversar no teu íntimo com Deus, segundo aquilo que a voz de Deus, através da palavra dele, está falando ao teu coração. Passou? Eu passei sem querer, né? Vou voltar aqui, porque aqui. Então, que fique bem claro para você em casa os conceitos sobre meditação, e você colocar em prática isso, buscar viver isso. É preciso buscar viver isso. Quando faltar, por favor, 10 minutos, dá um toque aqui. Passa aí para mim, tá difícil, estou apertando várias vezes. É importante entendermos esse conceito. Meditação cristã é diferente de meditação das religiões orientais, sabe? A meditação à luz da palavra nada tem a ver com o que significa meditar ou meditação nas religiões orientais. Por quê, irmãos? Nas religiões orientais, meditação significa, passa aí para mim próximo, porque não está funcionando mesmo. Significa se desligar do mundo. A pessoa vai para um monte, para uma montanha, e ela vai se desligar do mundo. O nosso conceito de meditação não é se desligar do mundo, é se ligar com Deus. Nosso conceito, à luz da palavra, irmãos, a palavra, o conceito de meditação, como eu expliquei o significado no hebraico, como eu citei, né, que 58 vezes a palavra meditação no hebraico ela é citada. Eu citei 2 versículos em Salmo 119. Meditação está relacionada na reflexão à palavra de Deus. Meditação, para nós, à luz da Bíblia, meditação cristã, ela está relacionada com a reflexão da palavra de Deus, e está relacionada em se ligar com Deus, nos ligar com Deus. Na religião oriental, nas religiões orientais, é se desligar do mundo. O nosso é nos ligarmos com Deus. Passa o próximo para aí. Nas religiões orientais, meditação significa se libertar dos fardos e dores desta vida. Nada tem a ver com a meditação cristã, que é te levar a ter comunhão com Deus. Não é para você se libertar de fardos, nem de dores desta vida. Passa para mim o próximo. Meditação nas religiões orientais significa esvaziar a mente de todos os pensamentos e se desligar da realidade. Meditação cristã, meditar na palavra de Deus, não é esvaziar a mente, é encher a sua mente, é preencher sua mente com a palavra de Deus, né? E não é se desligar da realidade, pelo contrário, é nos fazer enxergar a nossa realidade, para que a nossa realidade esteja de acordo com aquilo que Deus deseja, e sermos transformados. É muito diferente. Passa para mim o próximo, por favor. Vamos lá, meditação cristã, mas pode passar, que é diferente da outra. Aí eu vou falar sobre a meditação cristã. Pode passar, por favor. Então, meditação cristã é unir-se em comunhão a Deus, é preencher a mente com a verdade absoluta da palavra de Deus, levando os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Isso é fantástico, porque isso está em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Então, meditação cristã, diferente de meditação das religiões orientais, né, como eu expliquei, a meditação cristã é reflexão da palavra de Deus, é você refletir na voz de Deus, na palavra de Deus,
né? E é você buscar comunhão com Deus, é você buscar se ligar com Deus, né? É preencher sua mente, não é esvaziar sua mente. Na meditação cristã da palavra, é você preencher, é você encher sua mente, seus pensamentos com aquilo que a palavra de Deus está dizendo, para levar todos os teus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Então, querido, é muito diferente, nós precisamos entender esse conceito para que ninguém deturpe, né? Ninguém pode deturpar. E é importante você viver isso, colocar em prática isso, e você vai ver os resultados. Nós falamos sobre a oração em línguas, nós demos uma aula sobre a oração em línguas para a igreja, mas quem colocou em prática isso? Paulo vai falar à igreja de Corinto: olha, eu dou graças a Deus por orar mais em línguas do que vocês. Se Paulo louva a Deus, agradece a Deus por orar mais em línguas do que a igreja de Corinto, do que aqueles que estavam ali na liderança, significa que esse orar em línguas, né, traz algum benefício para a minha vida espiritual. Nós demos uma aula sobre isso, eu não vou explicar porque não é nosso assunto hoje, mas eu estou querendo frisar o seguinte: quem colocou em prática? Você já colocou em prática isso? E nós estamos tratando hoje nossa IBD sobre as 12 disciplinas espirituais, e nós estamos entramos hoje sobre a primeira disciplina espiritual, que é a meditação, um conceito completamente diferente para muitos irmãos que nós conhecemos. Eu tenho certeza que esse conceito de meditar na palavra que trouxemos aqui é bem diferente, é bem intenso, é bem profundo. Coloque em prática, irmão, coloque em prática. Isole-se, reserve um momento para você e Deus, reserve um momento teu com Deus, só você e Deus, mais ninguém. Ore. E a próxima EBD vocês vão ouvir sobre oração. O apóstolo Paulo veio direto, né, da sua viagem missionária para nos ensinar sobre oração. Essa disciplina espiritual também poderosíssima. Então, busca Deus, se isole, é o teu lugar secreto com Deus. Vai lá, comece a buscar a Deus, conversar com Deus, abrir teu coração, tua mente, esvaziar sua mente primeiro daquilo que são os seus problemas, para que você possa meditar e permitir que a sua mente seja preenchida com a voz de Deus, que a sua mente seja preenchida com a palavra de Deus, e comece a meditar. Coloque em prática todos esses conceitos sobre meditação, que é você ler a palavra ouvindo a voz de Deus, é você levar os teus pensamentos a viver os pensamentos de Deus, é você preencher sua mente, seus pensamentos com a voz de Deus, com aquilo que Deus está falando com você ali, naquilo que você está meditando, no texto que você está meditando da palavra de Deus. Você vai perceber que os seus pensamentos, eles vão viajar para aonde Deus quer te levar. Deus vai te levar nos teus pensamentos a lugares que você jamais iria se Ele não estivesse ali falando com você, como levou Ezequiel a viver uma coisa gloriosa. Não é que Ezequiel fisicamente estava nas torrentes das águas purificadoras, mas a mente, os pensamentos de Ezequiel, Deus levou os pensamentos dele a viver aquela experiência. Meditar na palavra de Deus é isso. Deus vai levar os teus pensamentos a viverem aquilo que Ele deseja, segundo aquilo que Ele está falando, a sua voz está dizendo na sua palavra. Deus vai te levar a viver, a refletir coisas gloriosas. Isso é meditar na palavra. É coisa maravilhosa, irmãos. E é preciso colocar em prática e viver. Aí você, naquele momento, vai chorar, porque Deus vai começar a tratar você. Deus vai começar a falar com você de uma maneira íntima, particular, poderosa. Então, grave isso, que eu já estou terminando. Meditar na palavra de Deus vai fazer com que você leve os teus pensamentos cativos à obediência de Cristo. E para que terminemos aqui, irmãos, esse é o último slide. Já estamos quase próximo aí à EBD dos Kids. Faltam 5 minutos para a gente terminar aqui, né? Que nós damos 50 minutos para você ter 10 minutos de intervalo aí,
para você acordar seu filho, para você, né, despertar o teu filho a estar acompanhando a EBD deles. Vou terminar com esse texto, 2 Coríntios 10:5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todo argumento e pretensão que se levantar contra o conhecimento de Deus. E aonde nós podemos alcançar conhecimento de Deus? Palavra. Meditar é meditar na palavra. Então destruir argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus, contra aquilo que a palavra de Deus diz para nós, levando cativo todo pensamento, para tornar o pensamento obediente a Cristo, obediente à vontade de Deus. Meditar é isso, irmãos. Meditar na palavra é você permitir que Deus faça isso na sua vida, que a voz de Deus faça isso na sua vida. Espero ter sido claro para todos os irmãos. E se você tiver qualquer tipo de dúvida, nos procurem na igreja, nos procurem, pode ligar para nós. Nós queremos fazer você viver isso, o que é realmente meditar na palavra de Deus. É como Deus falava com Moisés face a face. Meditar na palavra de Deus é Deus falando com você face a face, é a voz de Deus falando com você face a face. É quando Adão e Eva ouviam Deus na viração do dia, falava face a face, é Deus falando com você. Como falava com Adão e Eva, é Deus falando com você através da sua palavra. Seus pensamentos são levados a viver aquilo que Deus deseja. É você permitir que a voz de Deus fale ao seu coração, refletindo, fazendo a reflexão da palavra de Deus, tá? Que esse assunto, que essa disciplina espiritual, irmão, possa fazer você alcançar mais e mais intimidade e comunhão com Deus. Faça você negar a si mesmo, faça você tomar a sua cruz, faça você ser discípulo de Jesus, faça você não viver uma graça barata, mas faça você viver a graça viva de Cristo em você. Que esta graça de Deus possa levar você a dar muitos frutos na presença de Deus. Que a meditação da palavra seja verdadeiramente, um hábito na sua vida, crente. Que sejam todos os dias você possa meditar na palavra de Deus. Que todos os dias você possa viver este relacionamento, nesta profundidade de comunhão com Deus através da meditação na sua palavra. Que Deus vos abençoe, irmãos. Não esqueçam de se inscrevam no nosso canal do YouTube, compartilhem. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Fique com a IBD Kids para a glória de Deus.